Queria lhe fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que desde que eu soube que ia entrevistá-lo, e depois tive acesso também aos dados biográficos do Henrique, e fiquei a saber que o Henrique, pouco tempo depois de ter começado, ou de se ter dado o Brexit, o Henrique decide vir. Ou seja, há um terremoto e o Henrique decide mudar a sua vida e para onde é que vai? Vai para o epicentro do terremoto. Como é que foi esta decisão? Nada mais entusiasmante do que estar nestes momentos, nestes sítios. Quer dizer, isto faz, acho que até entusiasma estar porque estamos a viver história. Mas a questão, quando surgiu a oportunidade, ou a possibilidade de emigrar e de vir para o Reino Unido, quer dizer, não foi muito isso, eu vou emigrar e vou para o Reino Unido e quer dizer, estava a viver essa situação que estava a viver. Eu sou um imigrante que eu posso dizer que sou um privilegiado, porque, quer dizer, eu venho em condições muito mais seguras do que, se calhar, a maior parte das pessoas que decide fazer a imigração. Não é? Eu continuo a trabalhar para a mesma empresa em que trabalhava quando estava em Portugal. Portanto, é um convite interno que surge, uma proposta, de assumir umas determinadas funções num país que não o português. O que me surpreende, portanto, isto acaba por fazer-me um privilegiado, porque não tenho aquela necessidade de vir e de procurar um emprego e de me sujeitar a determinadas condições e depois sempre na perspectiva de encontrar uma coisa melhor. Quer dizer, não passei por esse processo, felizmente. O que me surpreendeu mais a mim foi a fase da minha vida em que me surgiu isto. Quer dizer, eu sempre tive a vontade, aquele bichinho que nós dizemos, os portugueses dizem isto com muita frequência, aquele bichinho de uma experiência internacional. Não escondo que sempre me entusiasmou. Eu via com muita assiduidade um programa que dava, penso que era na RTP, Portugueses pelo Mundo, era assim, acho que era isto. E aquilo, eu gostava mesmo de ver, aquilo entusiasmava-me, ver os portugueses a mostrarem experiências nos países onde viviam e aí mostrar os locais que frequentavam. Aquilo mexia comigo, eu gostava de ter uma experiência daquelas. Nunca fiz grande coisa, a verdade, para que isso acontecesse, mas aos meus 41 anos surge uma oportunidade e o convite de ser o responsável pela representação do milénio no exterior, neste caso no Reino Unido. Portanto, apanhou-me um bocadinho de surpresa, porque ao fim de 18 anos, ou qualquer coisa assim de género de carreira lá, não esperava receber isso. Portanto, acabei por aceitar e por assumir, aceitar o desafio e por vir, mas vir, lá está, nessas tais condições que me permitem ter outro tipo de segurança que a maioria, ou não sei se a maioria, mas uma grande parte dos nossos imigrantes, infelizmente, não têm, porque vêm à procura de novos sonhos, ou porque vêm à procura de novas condições, ou de melhores condições, e por vezes têm que se sujeitar a várias circunstâncias, subindo etapa a etapa, até chegarem aos sítios e aos trabalhos e às funções que sempre sonharam ter. Portanto, eu felizmente, e gostava que toda a gente tivesse a oportunidade que eu tive, felizmente não tive essa dificuldade, não é? Portanto, eu vim para cá, o Brexit não foi o tema, mas admito que sempre me entusiasmou muito depois daqui estar, e quando se falava muito agora nesta passagem do ano passado para este ano, que era quando realmente se efetivou o Brexit, toda a gente andava preocupada com isto, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu só dizia e só pensava, nós estamos num momento histórico e estamos a viver história, isto daqui por 100 anos vai-se falar nisto. E nós estamos aqui a viver isto em real time e a lidar com as circunstâncias, com a vida no dia-a-dia. Portanto, temos é que também desfrutar e saber nos adaptar facilmente. Mas isso é uma característica que os portugueses têm extraordinária. Já agora, para encerrar um pouco o capítulo Brexit, tem notado que realmente o Brexit aconteceu? Tem notado na sua atividade? Olha, para ser honesto, na minha atividade, não. Quer dizer, não e sim. Não naquele sentido negativo que toda a gente estava à espera ou que acontece em alguns setores de atividade. Portanto, nesse sentido, não. O sim, eu já o senti antes dele realmente ser uma realidade. Porque foram, sobretudo, quando... Porque eu trabalho em banca, não é? Mas mais do que vender serviços ou produtos bancários, eu vendo de Portugal. Nós vendendo de Portugal, depois conseguimos vender tudo o resto que lhe está associado. E a banca não faz disso, não é? E, portanto, o que nós sentimos foi já no período pré-Brexit,
em que, sobretudo, cidadãos britânicos, cidadãos brasileiros e de inúmeras nacionalidades que pretendiam mudar-se para Portugal aceleraram o processo de mudança para Portugal, ou pelo menos para terem um plano B. E essa mudança para Portugal pressupõe sempre serem bancarizados, terem uma conta em Portugal, uma conta bancária. Portanto, nós sentimos esse fluxo já antes do Brexit ser uma realidade, não é? Estando aprovado, mas não estando efetivo. Portanto, a partir do dia 1 de janeiro deste ano, não sentimos grande mudança, continuamos a ter uma grande procura, sobretudo de cidadãos que não são portugueses e que pretendem mudar-se para Portugal ou terem de alguma forma uma ligação com Portugal e precisam de um banco para os apoiar. Portanto, mas não noto nenhuma diferença desde o dia 1 de janeiro para o que era no dia 31 de dezembro, porque a procura continua a mesma. Sentimos a diferença, sim, de há 2 anos para cá para há 3, ou seja, quando houve a aprovação, a partir daí houve um impacto no tipo de clientes que nos procura para Portugal. Aí sim, neste momento é um continuar do que foi os últimos tempos. Eu ia fazer essa questão. Tenho alguma curiosidade em tentar perceber que tipo de cliente é o neste caso, o Millennium BCP, fora de Portugal. Ou seja, é um banco que tem uma representação em Londres, no Reino Unido. Calculo que, provavelmente, a maioria dos clientes sejam de língua oficial portuguesa, mas há também ingleses entre os clientes? Curiosamente, a maioria dos clientes serem de língua portuguesa era uma verdade antes do Brexit ser aprovado, lá está. Atualmente, mais de 65% dos clientes que nos procuram, com quem nós trabalhamos, não são portugueses. São britânicos, são brasileiros, são do Oriente, são de inúmeras nacionalidades, mas são maioritários e não os portugueses. Portanto, esta foi a grande mudança. Acaba por ser um motivo de orgulho ver que cidadãos de outros países confiam numa instituição portuguesa, confiam numa coisa que é tão querida às pessoas, que é o dinheiro. Sim, sem dúvida alguma. Para nós é muito gratificante e tal como diz, é um fator que nos honra, que nos orgulha. Mas mais do que propriamente o banco em si é Portugal. É percebermos que cidadãos de todo o mundo e que estão num país que no fundo é o centro financeiro da Europa e que movimenta tantas coisas como todos nós sabemos, mas que procuram Portugal para terem uma ligação, para terem um investimento, para terem uma segunda habitação, uma primeira habitação, uma transferência das pensões para Portugal para ir para lá viver a reforma. Portanto, acho que isto é muito gratificante. Vai muito para além do banco. É mais o orgulho que eu sinto enquanto português perceber que somos um país extremamente apetecível por vários fatores. Portanto, nós temos muita tendência de nos reduzir em muitas circunstâncias e falamos sempre no nosso clima, nas praias, na comida, nos vinhos, na gastronomia, nos vinhos. É um facto, isso é valorizado, mas há muitos outros fatores que são muito valorizados e que nós, sendo cidadãos portugueses, e nós estando lá, ou quando estávamos lá a viver e a trabalhar, provavelmente nem nos apercebíamos disso. E um deles é a segurança. A segurança é incrível como é fator de decisão para muitos destas nacionalidades, quando procuram um país para investir e para terem uma ligação na Europa, como valorizam a segurança do nosso país. É notável. Eu acho que isto é um cartão de visita extraordinário para nós. Segurança a que nível, Henrique? Segurança financeira, segurança a nível de crime? Sim, sobretudo a segurança a nível de crime. O facto de poderem circular nas ruas com aquilo que para nós é um dado adquirido, porque nós crescemos assim. Eu sou de uma aldeia, de uma vila no norte de Portugal. Ainda hoje os meus pais saem de casa para irem tomar café e deixam a porta aberta. Não trancam a porta. Isto para nós, e quer dizer, para quem é sobretudo das aldeias, é tão normal que nem sequer percebemos a importância e o valor que isto tem. E para quem vive numa cidade como Londres, que tem os seus níveis de criminalidade, como qualquer grande cidade terá, e para, sobretudo, por exemplo, para cidadãos também de nacionalidade brasileira, que já sentem muito essa mudança quando vêm do Brasil para a Europa, para o Reino Unido, já sentem muito em sentido positivo isso. Quando visitam Portugal, quando têm a oportunidade de irem a Portugal, então ficam completamente malucos, entusiasmados com a ideia de poderem
circular livremente a qualquer hora do dia. É evidente que há zonas que todos nós sabemos que tem que ter um bocadinho mais de cuidado, mas mesmo assim, para eles é o paraíso na Terra. E esse fator de segurança é um extraordinário cartão de visita de Portugal. Ainda bem que assim é. Ainda bem. Como é que, praticamente 4 anos depois de ter chegado aqui, já se sente meio britânico, meio inglês, meio londrino? Essa é uma pergunta traiçoeira. Eu sinto-me português na totalidade. Eu costumo dizer que eu sou um cidadão do mundo, eu tenho muito orgulho em dizer que sou um cidadão do mundo, mas do Norte. Até costumo dizer as coisas assim, de uma aldeia do Norte, não deixo nunca de o ser. Portanto, eu sou português da cabeça aos pés. O facto de eu estar aqui 4 anos e de me ter adaptado bem e sinto-me integrado, e acho que se estivesse agora 4 ou 5 anos num outro país, penso que me conseguiria adaptar novamente, quer dizer, e o facto de me integrar e de perceber como é que funciona a cultura e as dinâmicas do país. O londrino posso aceitar um bocadinho ou admito um bocadinho porque de facto sinto-me bem na cidade, mas português de cabeça aos pés. De cabeça aos pés. E de Vila de Rei, ou estarei enganado? Vila de Rei, não é? A minha morada em Portugal, a minha raiz em Portugal, não, Castelo de Paiva. Castelo de Paiva. Castelo de Paiva. Exatamente. Castelo de Paiva, que voltou, e agora uma questão no âmbito um pouco mais pessoal, um pouco mais intimista, e ser sincero. Castelo de Paiva, calculo que tenha passado durante muito tempo e intermináveis vezes na ponte Índice-Ribeiro. Sem dúvida. Como é que viu, desta vez à distância, o assinalar de 20 anos da tragédia? É um momento muito marcante e muito doloroso para todos que são de Castelo de Paiva e dali daquela região. É algo que nós nunca esquecemos, quer dizer, está sempre muito presente. Aquilo condicionou, para além da tragédia que foi do número de vidas que se perderam ali, condicionou muito depois, posteriormente, o desenvolvimento do Conselho em si. Ainda hoje pagamos muitas faturas por isso, ainda hoje temos muitas faturas que nos deveriam ter sido pagas e nunca chegaram a ser pagas, promessas que se foram perdendo e desvanecendo ao longo destes 20 anos, mas é um momento marcante e que nenhum de nós de lá se esquece e é daquelas datas que nenhum de nós precisa de ter no calendário porque nós lembramos-nos sempre do momento que aconteceu. Eu particularmente, naquele dia que estava a fazer a viagem de regresso do Porto para Castelo de Paiva, ainda cheguei, portanto, no sentido de Porto Castelo de Paiva, lá está, ainda cheguei vinha com a minha esposa e com os meus sogros e a minha filha, ainda cheguei com o carro à entrada da ponte do lado de Entre os Rios, quando vem um bombeiro a fazer uma sinalética muito efusiva, e a dizer-nos a ponte caiu, tem que chegar para trás. O facto de dizer aquilo, nós nem estávamos a perceber muito bem, mas a ponte caiu, como é que caiu? É aquelas coisas que nós nem assimilamos. Portanto, aquilo na altura foi muito marcante, mesmo pessoalmente foi muito marcante porque eu estava muito próximo do que aconteceu e, felizmente, cheguei um bocadinho atrasado. É daqueles momentos que ainda bem. São situações destas que nos formam, de uma certa forma, a nossa consciência social. Essa consciência social, naturalmente, tem-nos ajudado na sua atividade. Sem dúvida. Sem dúvida, e não diria que tenha resultado de eventos desses, mas esses eventos vão-nos sempre marcando, como é evidente. Eu acho que isto depois tem muito que ver com a personalidade de cada um. Eu tenho um gosto particular, faz parte de mim, e quem trabalha comigo sabe isso, porque eu manifesto isso com muita frequência. Eu tenho um gosto muito grande em poder ajudar, em poder, quando normalmente nós somos procurados por clientes aqui, e aquilo que eu passo à minha equipa, maior parte das vezes nós temos que conseguir perceber que as pessoas estão a milhares de quilómetros de Portugal e se nos procuram para ajudar a resolver um problema qualquer bancário, que por vezes para nós, porque lidamos com aquilo, pode ser do mais simples, do mais normal que possa existir, para a pessoa que está à nossa frente é o problema mais importante que ele tem. Porque naquele momento é aquilo que ele está a tratar. E nós, encarando as coisas desta forma e percebermos que, atribuindo um acesso online,
fazendo uma alteração de moradas porque a pessoa não está a receber a correspondência, fazendo uma atualização de contactos, o que é que seja, coisas que possam ser simples do dia a dia, a gratidão com que as pessoas se relacionam connosco, esse feedback que nós depois temos do outro lado, é o mais gratificante que nós podemos ter na nossa atividade. Que eu sinto isso, e portanto eu acho que acaba depois por haver sempre esta parte social e de solidariedade e de poder ajudar o próximo, mas isso faz muito parte da personalidade de cada um, e eu tenho a felicidade de ter colaboradores comigo que sentem as coisas exatamente da mesma maneira e que ficam, acreditem, com uma felicidade às vezes extrema, só com um obrigado do outro lado, e ajudou-me tanto, com coisas simples. Mas é o melhor sentimento que nós podemos ter quando um cliente sai e nos diz um obrigado normal, a felicidade com que depois a equipa reage. Porque sentimos e gostamos de estar a poder ajudar, a poder contribuir. E já agora, porque estamos a falar de consciência social, é incontornável não falarmos do que se tem passado praticamente há mais de um ano, que tem a ver com a pandemia, originada pelo Covid-19. Naturalmente, é uma situação que tem impactado a vida das pessoas, a nível de percas de emprego, a nível de doença. A instituição bancária tem tido um papel, qual tem sido, nomeadamente o papel da instituição bancária no meio de tudo isto? Quando sabemos que há pessoas a precisar de ajuda. Bom, aquilo que nós fizemos, e nós fomos, não quero cometer aqui um erro, porque não sei se fomos o primeiro, mas fomos seguramente dos primeiros. Eu penso que fomos o primeiro, mas não tenho a certeza. Fomos, pelo menos, dos primeiros, seguramente, a assumir nós, Millennium BCP, não especificamente do Reino Unido. Nós fomos a primeira instituição financeira em Portugal a assumir uma postura de solidariedade e de apoio às famílias, com a criação da moratória, que depois veio a institucionalizar-se como uma moratória que foi criada, inclusive, com o apoio governamental do Estado. Portanto, mas antes dela sair, já o Millennium BCP tinha adotado a iniciativa, em que percebemos claramente que iríamos enfrentar um período difícil, as famílias iriam enfrentar um período difícil, por quebras nos rendimentos, que iriam ter dificuldades em cumprir com as suas responsabilidades. Então nós muito rapidamente nos colocámos no terreno e disponibilizámos a possibilidade das pessoas adotarem as moratórias, que seria o pedirem as carências dos juros, ou as carências de juros e capital. Portanto, no fundo, em termos mais simples de linguagem, adiarem os pagamentos mais para a frente, com 6 meses, um ano que seja, para durante este período em que existe um corte nos rendimentos poderem ter outro tipo de conforto e outro tipo de preocupações. Que não de cumprir com o pagamento da casa, o pagamento do carro ou de outras responsabilidades que eventualmente pudessem ter. Portanto, essa foi a postura do Millennium desde o primeiro instante. E nós aqui fizemos o apoio que tínhamos que fazer, damos o apoio que tínhamos que dar, nesse sentido sempre. Portanto, a todos os nossos clientes que teriam responsabilidades com o Millennium BCP, foi disponibilizar todos os serviços do banco, quer serviços online, quer serviços presenciais, quer com apoios de videochamadas e a fazermos nós e a darmos apoio a fazerem o pedido das moratórias, para que toda a gente conseguisse aceder a elas e ter um bocadinho mais de conforto e menos preocupação neste período. Já agora, à distância, como é que tem visto a resposta do governo português a esta crise, em comparação com a resposta que tem sido a do governo britânico? Eu acho que em alguns pontos as respostas conciliaram-se e ambos tiveram altos e alguns baixos também. Começou muito e aí foi coincidente, mas eu acho que isto aqui que nem se resume só a Portugal ou ao Reino Unido, acho que isto foi quase mundial, com algumas exceções. A desvalorização inicial pagou-se cara. Pagou-se cara lá e pagou-se muito cara aqui. Portanto, aquela desvalorização inicial acho que foi um erro crasso, mas que rapidamente depois as pessoas também perceberam, rodearam-se de técnicos e quem realmente tinha o conhecimento de causa, e rapidamente a questão política resolveu-se com o apoio científico, e acho que ambos os países tiveram uma postura correta, que me parece bastante acertada, e tanto me parece acertada que depois os resultados são aqueles que nós estamos a ver agora. Portugal ontem, pela primeira vez, não teve nenhuma morte resultante de Covid. Houve em alguns momentos, e eu penso que consigo compreender, algum facilitismo em Portugal, que se prendeu também, porque
temos que sempre pensar nisto, porque a vida das pessoas também depende muito do trabalho e dos rendimentos que têm, e houve ali algum facilitismo, talvez valorizando mais a questão do emprego, do trabalho, da economia do país, e que depois se voltou a pagar. Portanto, tivemos o período do Natal, que depois pagou-se muito mais à frente. Logo de seguida, o governo voltou a pegar nas rédeas do tema, voltou a fazer aquilo que tinha que fazer, com um plano de desconfinamento muito parecido com o plano de desconfinamento britânico. Aliás, eu ouvi o nosso Presidente da República a fazer a apresentação do plano e era em quase tudo igual ao daqui. A grande diferença tinha a ver com as datas, que aqui foi quase tudo aberto depois da Páscoa e lá começaram a fazê-lo antes da Páscoa, mas o roadmap era basicamente o mesmo. Portanto, acho que houve aqui, provavelmente, não tenho grandes dúvidas, trocas de informações. E os resultados que temos agora, portanto, como disse ontem, Portugal não teve nenhuma morte. Acho que os resultados são muito positivos em Portugal e, mais uma vez, são motivo de orgulho, porque nós portugueses temos sempre esta tendência de nos acharmos pequeninos e de nos compararmos sempre aos outros e compararmos sempre negativamente, e o que é certo é que depois, quando pegamos para fazer as coisas, normalmente somos dos melhores do mundo em tudo. E esta é uma das outras perspectivas que se ganha quando se sai do país. E, portanto, acho que a postura do governo, lá está, com algumas falhas, mas isso é normal para quem faz, para quem executa. Num cômputo geral, a avaliação que eu faço é muito positiva. E já agora, porque estamos nesta onda de comparações, naturalmente está a exercer a sua atividade no Reino Unido, embora trabalhando para uma instituição portuguesa, mas calculo que, estando em território britânico, tenha que, dentro da sua atividade, obedecer às regras, que são as regras deste país. Como é que é a diferença entre a instituição bancária britânica e a instituição bancária portuguesa? Será mais um motivo de orgulho da nossa instituição bancária portuguesa? Sem dúvida alguma. E eu também tenho falado nisso algumas vezes. Sim. Primeiro, fazer aqui uma ressalva. Nós estamos cá como representação oficial do Millennium BCP. Portanto, nós não executamos banca no Reino Unido. Tudo o que fazemos aqui é como se estivéssemos a executar em Portugal. Portanto, nós contribuímos, no fundo, para a economia portuguesa, não contribuímos para a economia britânica. Portanto, não competimos diretamente com os bancos ingleses, nem com o Lloyds, nem com o HSBC, nem Barclays, nem nada do género. Portanto, nós competimos, mesmo estando aqui, estamos sempre a competir positivamente, ou saudavelmente, com a banca portuguesa. O motivo de orgulho prende-se porque, apesar de nós não fazermos concorrência com a banca inglesa, nós lidamos com eles. Eu tenho reuniões com elementos de bancos ingleses. Eu tenho conhecimento de como é que funciona a banca comercial aqui. E devo dizer-vos, eu fiquei muito surpreendido, porque lá está, nós temos sempre a ideia que os outros são melhores, e são mais à frente, e Inglaterra é o centro. E depois chego aqui e percebo que nós, na banca comercial, e eu aqui estou à vontade para falar porque não é o Millennium, é a banca comercial portuguesa, de les a les, estamos 15 a 20 anos à frente da banca comercial inglesa. Tem muitas coisas. Eu fiquei surpreendido, isto foi, eu não sei se foi há 2 anos, já me perdi mais ou menos, já perdi a noção do tempo, mas em que recebo um convite do Lloyds para ir fazer uma reunião, que iam ter uma apresentação de uma medida extremamente inovadora que tinham e queriam fazer a apresentação e queriam que nós estivéssemos lá. Eu lá fui, pensei que era algo revolucionário e já estava pronto para tomar as minhas notas para vamos lá ver se a gente consegue acompanhar com isto. E qual é o meu espanto quando chego lá e aquilo que nos comunicam e que apresentam é que a compensação de um cheque ia deixar de ser de 7 dias e passava a ser de 2. Ou seja, quando se mete um cheque no banco, deposita-se um cheque no banco para que o dinheiro fique disponível, ia deixar de ser 7 dias, ou 5 a 7 dias, e passava a ser 2. E eu disse, meus caros, nós fazemos isto em Portugal há mais de 20 anos. E isto foi-nos apresentado como uma coisa muito inovadora. E era, de facto, para eles, para nós não. Portanto, isto diz bem, é um dos pequenos exemplos do que é a banca comercial cá e o que é a banca comercial portuguesa, mesmo à nossa escala, e nós só não somos maiores porque o nosso mercado é mais pequeno. Porque, de resto, em termos de know-how, aliás, basta ver quem é que eram os CEOs, quer do Lloyds Bank, quer do HSBC. Onde é que eles foram buscá-los? Foram buscá-los a Portugal. Portanto, e para mim também, na minha, já não estão cá.
Portanto, não, é mais um exemplo de que nós não temos que nos sentir inferiorizados em absolutamente nada, nada, nada. Não quero dizer que os outros não sejam bons. Não é isso que eu digo. Porque são também. Nós somos a melhores. Não somos a melhores. Outro motivo de orgulho, e estamos quase a terminar o nosso tempo. Outro motivo de orgulho, eu vi recentemente, uma notícia, não foi recentemente, foi há alguns meses atrás, numa revista que deve conhecer, de certeza, a Global Finance, elegeu, teve a sua 27ª entrega anual de prémios. Deve saber com certeza que a Global Finance elegeu o Millennium BCP como o melhor banco português para se fazer investimento. É um sinal de solidez e de segurança, de robustez do banco. Não é nada que nos surpreenda. Para além disso, temos recebido outros prémios também de nomeado. E eu destaco pelos tempos em que vivemos hoje em dia. Portanto, nós temos uma app que eu diria que há 10 anos consecutivos quase, que ganha o prémio da melhor app bancária. Isto diz muito do que é o Millennium BCP. Portanto, nós inovamos. E eu volto a dizer, eu tenho muito orgulho em trabalhar no Millennium BCP, em representar o Millennium BCP. Sempre tive e continuo a ter. Mas isto é transversal. Isto não é só uma questão de Millennium, ou de outro banco, ou de uma empresa de serviços ou de produtos. É que, de facto, os portugueses têm muito valor naquilo que fazem. E é uma questão de nós percebermos isto. E esta consciência ganha-se quando nós saímos, quando nós vamos além das nossas fronteiras. E essa acho que é o principal oportunidade de viver fora do nosso país. É realmente, lá está, é quando nós nos afastamos um bocadinho das coisas que temos uma perspectiva mais alargada. E é neste momento e é nestas experiências de viver fora do país e trabalhar fora do país que nós percebemos a dimensão e as nossas capacidades enquanto cidadãos, enquanto países, e esse prémio do Millennium é a somar a tantos outros, que nos enche de orgulho, que me enche de orgulho enquanto colaborador do Millennium BCP, enquanto representante oficial, responsável pela representação oficial do Millennium BCP, mas principalmente enquanto português, porque o Millennium nunca é demais referir que é o maior, para além de ser o maior banco privado, é o maior banco privado português. Nós temos muitos bancos a operar em Portugal e que temos como portugueses, mas de matriz portuguesa, e a consolidar contas em Portugal somos nós. Portanto, isso enche-me de orgulho depois de perceber que somos premiados pelo desempenho, pela qualidade dos serviços, dos produtos, do atendimento, de tudo isso, claro que sim. Muito orgulho. Mas isso, independentemente de estar cá ou de estar lá, é igual, não é? Henrique Freitas, obrigado por ter aceito o nosso convite e acho que esta nossa conversa vai ser motivo de motivação para a comunidade portuguesa a viver no Reino Unido. Muito obrigado. Posso só dizer só uma coisa? Ainda dá tempo ou não? Posso? Porque há um fator que eu queria frisar que no início, quando falei da vinda para cá e quando vi aquele programa dos portugueses pelo mundo, que eu aprendi, ou esta possibilidade de estar fora do país, aprendi. Eu sempre lidei, mesmo nas funções que tinha em Portugal, com clientes que eram imigrantes, com pessoas imigrantes. E sempre o respeitei, é natural. Eu ganhei um respeito e uma admiração tal pelos imigrantes que eu nunca pensei. Uma coisa, eu tenho consideração, tenho muita admiração pelas pessoas que estão fora do país a trabalhar e a viver. Eu acho que há vários motivos que nos podem levar a sair do nosso país para ir trabalhar. Mas eu diria que há essencialmente dois, que é pessoas que têm a necessidade de procurar melhores condições financeiras e têm necessidade de sair do país, e há aqueles que saem porque almejam conhecer novos sítios, novas culturas, novas pessoas, ou o que quer que seja. Eu diria que estes são os dois maiores fatores motivacionais para levar as pessoas a saírem de Portugal. Mas ambos têm um denominador comum, que é coragem. É uma coisa extraordinária. Eu vejo pessoas aqui, e eu comecei por dizer que eu sou um privilegiado, isto pode até às vezes não cair muito bem, mas é um facto, acabo por ser, não é? Porque eu vejo-me confrontado diariamente com pessoas que estão imigradas cá, algumas em situações muito difíceis, em situações dramáticas, de grande esforço, de grande sacrifício. Não é só a dificuldade de ter deixado a família, de ter deixado os amigos, de ter deixado o país para trás, é ter deixado isso tudo e depois cá também estarem a lutar muito e com algumas dificuldades. E a admiração é tanta,
quer dizer, é preciso ter tanta coragem, seja qual for o motivo que mas é preciso ter tanta coragem para deixar tudo para trás e para vir para um país diferente, com uma língua diferente, com coisas diferentes, e lutar pela vida e ter sucesso e conseguem se ingrar. É que nós, portugueses, conseguimos depois se ingrar naquilo que fazemos. Por um caminho, por outro, é que eu digo, às vezes por etapas, e agora num caminho que não era este que eu queria outro, mas depois salta-se para aquilo, mas nós conseguimos ter sucesso. E eu vejo que nós somos tão distintivos, tão bons, nós continuamos a ter o gene do povo português que há 500 anos atrás pegou numas caravelas e foi por esse mundo fora porque achou que o país que era pequenino, uma forma de se falar, achamos que aquilo era pequeno demais para nós, então vamos nos meter aqui numas caravelas e vamos mundo fora e acabamos por dominar o mundo inteiro. Nós chegamos a ter o mundo dividido a meio, metade era nosso, metade era dos espanhóis. Nós continuamos a ser, ainda hoje, este género está cá. Os portugueses continuam a ter isto. Precisam, às vezes, de um empurrãozinho ou de um alento para conseguirem ir e para fazer, porque depois as capacidades, elas estão dentro de nós. Não tenho dúvida, porque eu vejo portugueses a brilhar, com muitas dificuldades, alguns em situações difíceis, e que depois eu encontro alguns mais tarde e a situação já se inverteu, e é sempre fruto do trabalho, da qualidade do trabalho, da dedicação, do empenho, e isto enche-me de orgulho enquanto português e faz-me ter uma admiração extraordinária por toda esta gente que está fora de Portugal. É uma questão de ADN. Sem dúvida, sem dúvida. Lá está, já vem do tempo das caravelas. Ok. Henrique Freitas, obrigadíssimo mais uma vez. E obrigado. O nosso convite. Obrigado eu. Um abraço. Um abraço. Deus, boa tarde. Um abraço e obrigado.